Andrade. Tão linda. Ora bem. Ora, vamos conhecer duas pessoas absolutamente fantásticas, um homem e uma mulher. Um homem que tinha uma vida estável, uma vida extraordinária e de repente decide partir. Exatamente, tudo mudou mesmo. E entretanto, há uma mulher que se junta à história deste homem e decide passá-la para livro. Este homem deu a volta ao mundo e passando a publicidade numa Harley Davidson e está aqui connosco. Um grande aplauso para os dois. Estamos a falar de Éric Lobo e Ana Amorim Dias. Bem-vindos. Ora bem, se calhar começamos pela Ana, até porque o Éric não domina bem o português, ela é francês, fala um bocadinho de espanhol, mas para nos situarmos, Ana, antes de chegarmos à altura em que vocês se encontram, Ana, conta um bocadinho da história do Éric. O Éric era um businessman, na verdadeira ascensão da palavra. Tinha uma vida extremamente intensa em termos de negócios e desde muito cedo começou a dedicar-se à fotografia. Fez inúmeras exposições, publicou fotografias em revistas como a Geo, a Paris Match, tem cerca de 12 livros de fotografia publicados, não só em francês, em alemão também. E, entretanto, esta dupla vida extremamente intensa, extremamente exigente, foi-se desenrolando, foram quase 30 anos nisto, até que chega um momento em que a vida dele colapsa por completo, com a morte da mãe, com uma doença grave do pai, o fim do segundo casamento, o fim da vida profissional que colapsou também, a perda de todas as raízes, todas as referências, e então o Éric decide, talvez um pouco numa redescoberta não só de si mesmo, mas da humanidade e da parte boa que existe em toda a gente, decide partir, sempre para e faz a volta ao mundo numa Harley Davidson, sozinho, de moto, claro, uma Harley Davidson, obviamente, e sem cartas, sem mapas, sem GPS, precisamente para se obrigar ao contacto com as pessoas. E há uma coisa muito interessante, que foi o facto de ter levado, por exemplo, um capacete não um capacete integral, não é? Uma pessoa faz uma viagem de moto de 100 km, é claro que leva um capacete integral, porque são os que oferecem maior proteção. O Éric deu a volta ao mundo com um capacete aberto. Porquê? Porque a maneira como é recebido vai depender da energia que entrega às pessoas, e o sorriso realmente é o melhor cartão de visita para ser bem recebido e para se conseguir uma boa conexão com quem quer que se encontre pelo caminho. Muito bem. Éric, bem-vindo à Praça da Alegria. Obrigada. Muitos parabéns pela viagem, pelo livro, pela volta à vida e não só ao mundo. Mas como é que escolheu os destinos para onde foi? Qual foi o critério de escolha? ¿Cómo elegiste los destinos? ¿Cómo se elige destinos? Al principio empecé a viajar en los países de Asia y de Tíbet, porque cuando trabajas en una empresa necesitas construirte, y el lugar donde hay menos cultura hablamos de cultura de empresa, pero el lugar donde hay menos cultura es la empresa. Y cuando salí de una escuela de iBusiness School a los 20, necesitas construirte y seguir tu camino. Y yo elegí en primer tiempo países de cultura, de religión fuerte, para comprender cómo funcionan las cosas. Escolheu culturas de religião forte para compreender como funcionam as coisas, e começou pelo Tibete. Sí. Y después trabajé como 15, 20 años sobre Asia, y con el problema climático del Niño, cambié de destinación y terminé a Cuba y trabajé como, no sé, yo hice 4 libros sobre la cultura cubana, de cultura, religión, tradición, música, etc. ¿No has tenido cualquier especie de miedo por hacer una viaje No, solo? el miedo es un poco un lujo. Y no podemos tener este lujo, tenemos que quedar muy concentrado en todo lo que hacemos. Y además, cuando viajas solo, necesitas
tener todo bien abierto. Não, espírito mesmo. Não tem medo, porque o medo é um luxo numa viagem destas, viaja sempre sozinho e, portanto, tem que estar muito, muito concentrado. É preciso, às vezes, quando olhamos para uma pessoa que se dá ao luxo, lá está, ao luxo, de dar a volta ao mundo, pensa-se que é preciso muito dinheiro, mas não é. La volta al mundo era un momento un poco particular de mi vida, porque yo tenía una vida dupla de businessman y de grand reporter. Grande Grande repórter. repórter. Y a un cierto momento, con la crisis de 2008, todo se... Desmoronou. Y yo necesitaba reconstruirme. Yo perdí casi todo lo que tenía y decidí de hacer mi propia reconstrucción. Perdeu tudo o que tinha. Todo, Tudo. todo. Materialmente e... Hasta mi esposa, hasta mi mamá que se murió también. Y bueno, perdí todo. Mi ahorro de 20 años, yo perdí todo. Mi casa, yo perdí todo. Y mejor que tenía que seguir mi vida de una manera positiva. Y por eso yo armé una Road King Police de Harley Davidson y la cargué un poco y me fui por... E foi pelo mundo. Exactamente. 36 mil quilómetros. Sí, 8 meses. 8 meses. Ana Amorim Dias, Ana estava numa altura em que queria escrever sobre alguém, sobre qualquer coisa, e de repente, quando é que encontrou o Eric? Eu já escrevo há Sim, alguns claro. anos, já tenho outros livros publicados, e andava há 2 anos com a ideia de escrever uma biografia. Mas não aparecia ninguém suficientemente interessante, assim, uma personagem que realmente fosse qualquer coisa de outro mundo. Como conheci o Eric? Foi uma coisa muito interessante. O Luís Carvalho, a Fotografia Total, partilhou uma fotografia que o Eric tem, não se pode dizer uma selfie, mas um autorretrato, digamos assim, tirado na fronteira da China durante essa viagem. E eu fiquei fascinada com aquela imagem. Uau, isto é um aventureiro mesmo. Fui ver o perfil dele, todo, pedi-lhe amizade, ele respondeu. E eu no dia seguinte estava-lhe a dizer: eu quero escrever a tua biografia. Eu sei que também és escritor, mas pronto, eu quero-te escrever a biografia. E ele respondeu: acho que é um bocadinho cedo, mas está bem. Pronto, vamos. Passado 3 semanas estava a chegar à França para entrevistá-lo. Mas isto tudo no meio da viagem do Eric, não é? Não, isto depois já 1 ano e meio depois. Porque a 2 anos fotografia que depois. viste da Muralha da China já tinha acontecido. Sim, ele já tinha o Road Angels publicado. Este? Eu tenho Sim, aqui? esse tem 3 edições. Exatamente. Tem essa de fotografias, tem o Recito original, que é todo de texto, e depois agora tem uma nova edição de Transboreal, que é uma mescla, é como esse, é texto e fotografia. E o Eric já leu esta? Já, obviamente. Estamos a tratar já da viu? tradução. Ainda só foi publicado Sim, em sim, Portugal. Tem esta particularidade que os fãs e os seguidores do Eric estão todos histéricos para ver se o livro sai depressa em francês, porque Pois, estão claro. desejosos de ler, não é? Exatamente. E está a ser também trabalhada a tradução para inglês, para o mercado americano. Oh, Eric, mas quer dizer, nós estarmos a tentar nesta conversa perguntar-lhe quais foram os melhores momentos de uma viagem de 8 meses de reconstrução pessoal é impossível. Mas há países, já percebemos que Cuba é um deles, que o marcaram especialmente. Porquê? Para mí, cuando viajas a través más de 100 países, tienes la sensación de conocer bien el mundo. Y cuando pensé a cruzar toda Rusia, por ejemplo, tenía mala información sobre la gente rusa, tenía mala fama en cierta... Y lo que descubrí, yo descubrí gente con corazón enorme, que tiene una visión de la amistad muy fuerte, de la solidaridad muy fuerte, y eso me impactó muchísimo y me gustó mucho. Y eso es para la parte de este viaje. Si no, en cada país tiene su propia característica. Puede tomar mucho placer cuando esté en la selva con los papus de Irian Jaya. Puede tomar mucho placer cuando está a Cuba por diferentes temas de la música, de la tradición, de la religión y todo eso.
Pero con Birmania puede tener otra sensación. Cada país tiene su propia Magia. magia. Sí, exactamente. Mas muitas pessoas estarão com certeza a perguntar como é que é possível viajar por estes países tão diferentes e tão distantes Es la riqueza. apenas com uma moto. Como é que isto é possível? Como é que se prepara uma viagem como esta? Alors, la preparación de este tipo de viaje, para mí, no lo preparé, porque lo que quería, no quería hacer un viaje, yo quería hacer un trabajo sobre mí, un trabajo de resiliencia, no sé cómo se traduce. Resistencia. Resiliencia. Necesitaba usar todas mis propias capacidades para renacer o para reconstruirme, y por eso que yo no necesitaba preparar, yo necesitaba una moto que además, como la gente dice, como ha perdido todo y te vas con un Harley Davidson que vale 20.000, tiene razón, pero para explicar, la verdad, y lo puedo decir, pero que no lo repita nadie, la realidad es que yo pagué muy poco. Yo hice un mortgage, levanté un poco de plata y tenía un reembolso, pero de 250, y había pagado solamente 2 y me fui. Y si me muero, es la crisis que lo va a pagar. Claro, exatamente. A crise que paga. Com certeza. Só para terminar, nós terminamos o nosso tempo, mas apetece estar aqui 2 horas a falar sobre tudo ou mais. Mas e a sua vida reconstruiu-se? Sim, Atualmente, por supuesto. o que é que faz? Escribo, viajo, Sim. visito todos mis amigos en toda parte del mundo. E prepara uma nova viagem. Sí, yo preparo un viaje bastante fuerte entre este año y el año que viene, que va a ser un viaje que trato de ver si yo puedo pasar la amplitud de 100 grados Celsius entre la parte más caliente y la más fría. Durante el viaje yo tengo que pasar entre 45 positivo y 55 negativo por el Polo Norte. Muito bem. Essa vai ser extraordinária. Mais um livro ou 2. Nunca se Outro sabe. livro, se Muito possível. obrigada, Érica. Ana, em relação a este livro, esta fotografia que é isto parece um cartaz de um filme. Pois é. Estas fotografias. Sim, todo esse grafismo se deve ao olho ubíquo, que é o Eric, foi ele que fez essa montagem toda. E porquê é que as pessoas não podem perder este seu livro, Ana? Não podem perder este meu livro porque é extremamente inspirador, encanta, inspira e faz-nos perder aquele privilégio ao qual não nos podemos entregar, que é ter medo. A minha vida ao conhecer o Eric mudou de muitas maneiras. Estou muito mais humana, muito mais dada aos meus leitores. Reconheço muito mais cada pessoa como alguém com um potencial enorme que pode dar muito de si. E foi muitas destas coisas e muitas outras que ficaria aqui até ao fim do programa que aprendi com ele, que me inspira e inspirará com certeza quem leia os seus feitos com as minhas palavras. Muito bem. Muito obrigada, Ana. Muitos parabéns. Muito Obrigada. obrigada. Isto aqui é um encontro que estava escrito. Érica, obrigada. E daqui a pouco vamos ter a presença de Ricardo Sousa, que vai cantar alguns temas com letras da Ana. Amorim Dias, exatamente. Muito obrigado. Obrigada, até já. Felicidades. Ora Eric. bem. Vamos